Olá pessoal, eu sou a Tamara e estamos aqui para falar de uma ferramenta de autoconhecimento que eu tenho usado e uso, que a princípio eu não sabia que era uma ferramenta de autoconhecimento, mas conforme eu fui usando, fui escrevendo, fui percebendo que foi me mostrando algumas coisas interessantes. Eu tô falando do caderno ou livro ou caderno dos sonhos. Esse aqui é o meu segundo. Como é que começou? Eu li num livro a indicação para escrever os nossos sonhos. E aí, como eu tinha realmente alguns sonhos interessantes e diferentes, eu esquecia com o tempo, eu comecei a escrever. E aí lembrava do sonho, escrevia, continuava a minha vida. No outro dia sonhava, escrevia o que eu lembrava, sem preocupação. Aí eu fui reparando que alguns sonhos tinham algumas características interessantes pra gente, pra nos ajudar no autoconhecimento. O que eu reparei? Que tinha sonhos que eu tinha que eram sempre o mesmo sonho, sempre repetido, era sempre a mesma coisa, sempre repetido. Daí o que eu entendi, e aí eu só descobri também fazendo regressão, que esses sonhos repetidos que eu estava tendo eram possíveis, alguns se confirmaram, outros eu desconfio por terem essa característica de ser repetido, de lembranças de vidas passadas. Essa é uma característica. Um outro tipo de sonho que a gente pode ter, que é o mais comum, é o nosso desdobramento. Né? A gente dorme, o nosso corpo físico descansa e o nosso ser espiritual, o nosso espírito sai porque ele não precisa descansar, ele é livre. Então é normal toda noite a gente sair do corpo e ir para onde a gente tem afinidade. Aí que tá o problema. Eu só descobri isso quando eu comecei. Eu já sabia que a gente desdobrava, né, durante a noite, mas um tipo de sonho estava me incomodando bastante. Eu estava tendo sonhos que eu ia para um bar e encontrava um rapaz, e aí esse rapaz me levava para algum lugar e a gente tinha alguma relação sexual. Até então eu achava que isso era sonho. Aí passava um tempo, sonhava de novo que eu estava em outro lugar e tinha outros rapazes e eu tinha relações sexuais com esses rapazes. E esse tipo de sonho assim estava se repetindo com pessoas diferentes e isso estava me incomodando. E aí eu fui pesquisar, fui procurar ajuda e chegamos à conclusão de que o meu espírito estava tendo realmente relações com outros espíritos e isso não é bom. Do ponto de vista espiritual, isso é considerado vampirismo. E aí eu tava me incomodando, mas eu não quero ter relação. Por que que no sonho o meu espírito vai livremente e aceita? Né? Se fosse assim acordada, eu não ia aceitar. Mas dormindo, por que eu tenho essa facilidade de aceitar? Aí que tá o autoconhecimento. Porque lá dentro do meu espírito milenar tem sim tendências apegadas às sensações que nós estamos aqui para curar, para corrigir. Então é um ponto que eu tenho que trabalhar em mim para que eu não ceda a novos convites futuramente em novos sonhos. Esse é um tipo de sonho que é o desdobramento, que é o comum. Outro exemplo de desdobramento é quando a gente sonha com um familiar já falecido. A gente realmente se encontrou com esse familiar, porque nós somos espíritos, então isso acontece com bastante frequência. Outro tipo de sonho é aquele sonho premonitório, que eu acabei descobrindo que eu tinha. São raros, mas eu tinha alguns.
e que eu só descobri que eram premonitórios porque eu sonhei, anotei, e aí de repente num dia aconteceu exatamente como eu sonhei. Aconteceu. E aí eu me dei conta que existem tipos de sonhos que podem ser premonitórios. Só que a gente só chega a essa conclusão se a gente anotar e se a gente comparar, analisar com o tempo. Isso leva tempo. Por isso até que eu demorei para fazer esse vídeo, assim, porque falar de sonhos, assim, tu tem que ter bastante prática, bastante exemplos para dar para poder falar de alguma coisa assim. Outro tipo de sonho que a gente pode ter, e aí também é uma outra ferramenta de autoconhecimento, é sonhar mensagens do nosso inconsciente, que são as mensagens que são mensagens que o nosso espírito, que é milenar, que é sábio, está tentando nos mostrar para que a gente melhore também. Por exemplo, teve uma vez que eu sonhei que eu estava caminhando aqui pelo trilho do trem, em Esteio, e aí de repente um dragão voando e jogando assim fogo pela boca, e sonho estranho. Aí eu acordei, aí eu fiquei pensando, é um sonho premonitório? Acho que não. É um desdobramento? Eu não sei, acho que não. É um... Qual é a outra opção? É uma lembrança de vida passada? Acho que não. Aí que tá a questão da mensagem do nosso inconsciente. Tem um site, tem vários sites na verdade, mas eu pesquiso só um, que é de Jung. E Jung estuda os sonhos e as mensagens e as simbologias. Eu vou deixar inclusive o site na descrição, que é o que eu pesquiso e o que eu confio. Tem vários outros, mas eu uso esse até por melhor praticidade. E aí a questão do dragão, daí eu fui pesquisar. Aí o dragão simbolicamente representa a nossa mãe, né? Tem alguma coisa na minha relação com a minha mãe que Tamara, não ela. O problema não é ela, o problema sou eu, porque fui eu que tive o sonho. Tem algum problema na nossa relação que não tá legal. E como eu tava andando e ignorando o dragão, e o dragão tava voando e jogando fogo pra mim, eu teria que investigar alguma coisa. Será que tá legal a minha relação com a minha mãe? E aí, fazendo meditação, me concentrando e me questionando, eu acho que tem mais a ver com esse sonho, tem mais a ver com o fato de ser uma mensagem do meu inconsciente. Sim, olha para tua relação com a tua mãe e tenta harmonizar isso. Então eu entendi que esse sonho do dragão foi uma mensagem do inconsciente. Então os nossos sonhos podem ser várias coisas. Claro que eu dei 4 possibilidades dos nossos sonhos, mas deve ter várias outras. Não quer dizer que só tenha 4. Deve ter muitas outras, só que até esse momento, eu descobri essas 4. E me ajudam bastante na questão do autoconhecimento, do que eu tenho que olhar para mim e o que eu tenho que harmonizar na minha vida, para ser cada vez mais feliz comigo mesmo. E aí, daí também me vem um questionamento assim, o sonho. Se o sonho não fosse para nos ajudar a evoluir, por que a gente sonha? Não era mais fácil a gente deitar, fechar os olhos e não sonhar nada e acordar no outro dia? Por que Deus quer que a gente sonhe? Por que Deus dá essas mensagens, esses sonhos repetidos? Que quando eu vou fazer a regressão, eu vejo, percebo que é uma lembrança de vida passada. Por que Deus permite isso, essa abertura? Por que Deus permite que tenha relações sexuais, que o meu espírito desdobre? Por que será? Será que Ele não quer que a gente... Tamara, existe um mundo espiritual, por isso do vigiar e orar, por isso que tem que se policiar, por que será que tu foi para esse caminho e não foi para o outro? Então eu acho que a gente precisa sim prestar atenção nos sonhos.
e como uma ferramenta de autoconhecimento também. Então, essa fica a dica para quem quiser fazer um caderno de sonhos. Esse é o segundo, esse já é o terceiro. O primeiro eu acho que eu perdi na mudança, mas enfim, fica a dica para quem quiser. Um abraço a todos, paz e luz.